Bom dia, Espírito Santo, bem-vindo ao programa Mundo Business desse final de semana. Nós realizamos uma série de eventos empresariais, os encontros Folha Business, e é sobre isso que vamos falar no programa de hoje. Debater o futuro do Brasil e do Espírito Santo não é tarefa fácil para os analistas. Por isso, decidimos reunir quem realmente faz a roda da economia girar nos encontros Folha Business. Bom, estamos aqui com o Fernando Sinelli, presidente do Conselho da Apex Partners, ele que é o organizador e idealizador aqui do evento do Folha Business, uma parceria da Apex Partners com a Rede Vitória. Fernando, qual que é a ideia em trazer um evento como esse aqui para a Vitória, grandes tomadores de decisão aí a nível nacional, estadual? Acho que, Ricardo, primeiro é importante ressaltar, na verdade, que eu acho que esse papel foi feito por nós dois, Acho que isso é um ponto válido, porque eu acho que essa construção em equipe ela é fundamental para a gente conseguir realizar essas entregas como nós temos conseguido realizar nessa parceria entre a Apex e Rede Vitória. Acho que, falando sobre a importância, parte fundamental do processo de a gente se tornar uma sociedade mais próspera é conseguir ter acesso às melhores informações e acesso a conhecimento, E quando a gente consegue reunir, pessoas protagonistas dentro do nosso âmbito municipal, estadual, nacional, empresarial e por aí vai, nós conseguimos dar luz a tudo aquilo que está acontecendo em nosso país para conseguir com isso construir melhor cenários base para nosso processo de tomada de decisão. E ao fazer isso, nesse processo de tomada de decisão, obviamente a gente consegue ser mais assertivo e colher mais frutos ao ter uma clareza melhor de cenário. Então acho que o Encontro Folha Business ele vem cumprindo um papel aqui na sociedade capixaba de trazer de fato a diferença entre aquilo que a gente chama de sinal e de ruído. A gente consegue, a partir do momento que a gente escuta essas pessoas protagonistas, diferenciar aquilo que é o ruído, que às vezes aparece em notícias e por aí vai, do que é o sinal, que é aquilo que concretamente está acontecendo e avançando. Bom, agora eu estou aqui com o deputado Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara dos Deputados. Ele acabou de participar de um painel aqui do Encontro Folha Business. Deputado, vou te fazer algumas perguntas, em especial, em primeiro lugar, com relação às reformas, Reforma tributária, reforma administrativa estão pautadas no Congresso Nacional. Quando você acha que essas reformas vão avançar e vão ser aprovadas? Eu acredito que nesse segundo semestre a gente consiga aprovar essas duas pautas. A reforma administrativa ela poderia ser um pouco mais ousada, ela poderia ter avançado também para o Poder Judiciário, onde há uma concentração de desigualdades muito grande, no próprio Poder Legislativo também, mas eu acredito que ela, por si só, é um sinal importante de retomada da pauta reformista do país. A reforma tributária tem que ter muita boa vontade para chamar os dois projetos que tramitam lá de reforma tributária. Eu acho que vão acabar sendo aprovados com muitas concessões, o que vai desconfigurar bastante e não vai efetivamente dar o resultado que o Brasil esperava de uma reforma que conseguisse simplificar o nosso sistema, torná-lo menos regressivo, ter equilíbrio setorial e, acima de tudo, ter neutralidade. As duas propostas que tramitam lá significam um aumento na carga tributária. Isso é muito ruim no atual momento da economia do país. Não tem como a gente não falar de eleições presidenciais no ano que vem. A gente tem visto o ex-presidente Lula na frente de todas as pesquisas, o Bolsonaro perdendo popularidade. Na sua opinião, o Bolsonaro deve tentar medidas mais populistas para recuperar a popularidade? Qual é o cenário eleitoral para o ano que vem? Quando que a gente começa a ter mais certeza sobre o que vai acontecer de fato? Eu acho que o sinal de que o presidente terá uma flexibilização para o populismo já está dado, quando o ministro Paulo Guedes diz: devo, não nego, pago quando puder, e propõe uma PEC de parcelamento compulsório de precatórios para abrir espaço fiscal
para aumentar o valor do Bolsa Família. Então, para mim está claro, esse setor mais baixo, mais pobre da sociedade é onde o presidente Bolsonaro tem o menor índice de avaliação positivo e ele vai tentar reverter a partir dessa reestruturação do Bolsa Família. Em relação ao cenário político do país, acho que a gente tem que esperar a virada de ano. Eu ainda quero crer que alguém apresentará ao país um projeto de país moderado, liberal na economia, socialmente responsável, ambientalmente sustentável. Uma terceira via. E fundado em valores da democracia e da república. Se alguém apresentar isso com a queda do presidente Bolsonaro, pode ser que se viabilize como alternativa ao país. Mas vamos ter que esperar virar o ano para esse cenário ficar mais claro. Por último, essa questão com o STF, né? O ministro Fux cancelou a reunião que teria com os presidentes dos poderes e muito ruído em torno dessa relação do presidente Bolsonaro com o STF. Como é que você enxerga isso? Olha, a presidência da República é uma instituição que exige determinadas posturas. O presidente da República pode discordar do STJ, do STF. Outros já discordaram. Mas não pode chamar o ministro de idiota, de burro, de analfabeto, de desconhecedor da Constituição. Então, acho que o presidente extrapola um pouco os limites da institucionalidade. O que me conforma é que o Supremo responde duramente, mas dentro dos limites da institucionalidade. Nós não podemos entrar nesse jogo de agressões que só prejudica o país e só gera instabilidade institucional. Ninguém investe num país em que está em guerra o executivo e o judiciário. Ninguém confia num país assim. Então é hora de reconciliação das instituições, reconciliação do empresariado, dos trabalhadores, da academia, para que o país possa aproveitar esse crescimento natural pós-crise muito profunda e transformá-lo num crescimento mais sustentável que gere prosperidade para a nossa gente. Bom, agora aqui com o governador Renato Casagrande, para fazer um panorama geral desse ano na economia capixaba, né? O que você viu até agora aqui nesse ano de retomada e o que a gente espera aí até o final do ano? Bem, esperamos que a gente possa ter, de fato, dias melhores na área econômica, na saúde, na estabilidade política, até porque não tem, Ricardo, assim, como a gente se desvincular do Brasil, né? Então, a instabilidade política tem atrapalhado muito a retomada mais rápida da economia e mesmo que a gente retome, a impressão que fica é de desânimo por causa dos confrontos permanentes, né, entre as instituições. Então, o primeiro registro é esse, é fundamental que a gente alcance a estabilidade nas relações políticas, não precisamos concordar todos com a mesma opinião, mas temos que ter estabilidade e capacidade de diálogo. A outra questão é que a gente tem que continuar gerenciando a pandemia, né? Porque a gestão da pandemia ainda é uma necessidade, porque se a gente tiver qualquer repique, influencia na economia. Então, sim, continuar com a responsabilidade individual de cada um de nós, com as ações públicas, para a gente poder continuar gerenciando a pandemia. Terceiro, tenho hoje um ânimo, uma vontade de fazer investimento. A gente vê que este ano é um ano que a gente tem as pessoas, as empresas, os empreendedores muito animados em fazer investimento. A gente vê aqui no estado a quantidade de empresa que a gente tem recebido aqui, que quer ampliar. Bacana. Não as que estão aqui querem ampliar, as que estão fora e querem vir para cá. Então, isso para nós, assim, são sinais muito positivos. A receita também está crescendo razoavelmente bem. Lógico que cresce por causa da atividade econômica, cresce por causa do aumento do preço também. Sim. Tá? Então, mas a atividade econômica tem sido muito mais dinâmica. Bacana. Agora, governador, esse momento de commodities no mundo, né? Commodities agrícolas, então minério, café, feijão, também as commodities industriais, né? Como minério de ferro e aço, etc. Um momento muito bom com relação ao preço das commodities. A gente sabe que o Espírito Santo é um estado muito ligado a commodities, né? A gente tem a Vale, a ArcelorMittal, enfim, várias, e o agronegócio, que quase metade da nossa economia. Então, um momento bom do ponto de vista mundial aí, com relação a preço de commodities, para o Espírito Santo deslanchar crescimento, né? É verdade, Ricardo. Assim, momento bom, né? Isso já está acontecendo, nossas empresas estão, né, comercializando muito, estão tendo lucros bons, né, gerando oportunidade de emprego, gerando atividade econômica. A gente teve
o retorno de uma parte da atividade da Samarco, né, um percentual da atividade da Samarco. A gente tem negócios que estão surgindo em torno desse maior dinamismo das empresas vinculadas às commodities, mas temos também aqui no estado do Espírito Santo um outro setor que está se instalando aqui, que é o setor de distribuição, assim, e de comércio eletrônico, tá certo? Muito forte. A gente tem recebido aqui, pelos incentivos que nós criamos aqui, né, uma quantidade muito grande de grandes empresas distribuidoras, né, por venda eletrônica. Isso tem dado também a nós aqui, tem dado oportunidade a muitos capixabas, tem feito a economia girar com mais velocidade. Inclusive a vinda da Madeira, né? Madeira. Foi uma exclusiva nossa aqui do Mundo Business. Sim, sem dúvida. Uma das maiores empresas de e-commerce do Brasil, né? De móveis, se instalou aqui o centro de distribuição na Serra. Lá no Tins, na Serra. E o café está com preço muito bom, né? A qualidade do café melhorou muito. Então, assim, a gente tem esse ambiente muito melhor. Por isso que eu sempre calço, né? E o debate aqui também, neste encontro, foi em torno disso. É preciso a política, né? Uma disputa nos Estados Unidos disse, olha, é economia, seu estúpido, agora sim, agora é a política, né? Chamar a atenção para a política, neste momento, é fundamental. Agora com Munir Abud, presidente do Bandes, que é o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo. Munir, qual é a principal iniciativa, o principal fundo que o Bandes tem levantado agora para investir na economia capixaba? Bom, o Bandes tem feito uso, sendo instrumento do governo do Estado do Espírito Santo, para alocar na nossa economia os recursos do Fundo Soberano. É através do Bandes que o recurso do Fundo Soberano será investido em empreendimentos e empresas sediadas aqui no Estado do Espírito Santo. Fizemos recentemente, um edital para escolha da gestora privada que vai gerir o nosso fundo de investimento em participação, o primeiro da história do Estado do Espírito Santo, feito com recursos exclusivamente do nosso Tesouro Estadual. Quantos milhões será esse fundo? 250 milhões de reais foi o primeiro FIP, Nós sabemos que o Fundo Soberano, ele possui uma alimentação de recursos derivados do royalties de petróleo. Então é natural que, de acordo com a lei, todos os anos o Banco de Desenvolvimento receba novos e vultuosos aportes financeiros, em uma média de 250 a 300 milhões de reais ao ano, para que possa investir nesses formatos, para que possa fazer a injeção desse recurso na economia capixaba. E aí, uma das possibilidades de investimento desse fundo são as startups, empresas de base tecnológica, alto potencial de crescimento. Como é que vai ser essa relação desse fundo com as startups? Exatamente. O fundo, quando ele é alocado, o recurso do Fundo Soberano alocado no FIP, a gestora tem a obrigação de rentabilizar e devolver esse dinheiro no prazo de desinvestimento ao Fundo Soberano novamente, criando uma verdadeira poupança intergeracional. E nós sabemos que as startups, está nas startups a grande chance de uma grande valorização. Sim. É exatamente por isso que está lá colocado no nosso edital a possibilidade de investimento em startups, porque nós acreditamos que ali está a possibilidade de haver uma grande rentabilização desse recurso, além de criar e fomentar empreendimentos aqui no Estado do Espírito Santo. Bom, isso ajuda a diversificar também a matriz econômica do Espírito Santo, que é muito concentrada em commodities, não que isso seja ruim, nesse momento é bom, porque as commodities estão em alta, como commodities agrícolas, commodities industriais, aço, minério e café, por exemplo, mas ajuda a diversificar a matriz econômica, trazendo inovação e tecnologia para o ecossistema empresarial aqui do Estado, Exatamente. A ideia do Fundo Soberano é fugir da dependência da cadeia de petróleo e gás, especialmente, tornar o Espírito Santo autossuficiente para que ele não precise das receitas derivadas do royalties, porque a gente sabe que quando se fomenta um empreendimento de sucesso, esse empreendimento gera ICMS, gera ISSQN, ele gera outras fontes de receita tributária que acabam suprindo ao longo do prazo essa receita do royalties do petróleo. Então a ideia do nosso Fundo Soberano é isso, é fazer o nosso Estado crescer em outras cadeias diferentes dessa de petróleo e gás, para que possamos assim no futuro não tão distante estarmos independentes dos royalties de petróleo. Entender o momento e o cenário político é fundamental para compreender como está indo a nossa economia. Como empresários e investidores, sejam pequenos ou grandes, o jogo da política é pano de fundo da realidade do dia a dia dos negócios.
Mas na prática, quem cria valor de fato, gera riqueza e promove desenvolvimento econômico são os empresários. Por isso, agora vamos conversar com diversos empresários, advogados e investidores que estiveram presentes nos encontros Folha Business. O Brasil tem passado em uma crise muito forte, né? E a gente olha para frente agora, sente que parece que está passando, né, essa onda ruim que veio. Então eu acho que é um momento importante de olhar para frente e discutir exatamente todas essas reformas necessárias. Eu acho que, olhando aqui a programação do evento, acho que vocês foram muito felizes em trazer aqui nomes realmente que estão no meio desse debate e que podem realmente contribuir com essa retomada de fato. Então, eu acredito muito que com reformas, eu acho que o Brasil tem muito a seguir, mas precisamos trabalhar com elas sim. Então, eu acho que debater o assunto é algo importantíssimo aí para a sociedade, né, para todo o meio empresarial aí, para que a gente crie realmente uma sobrevivência grande ao Brasil. Eu acho que aí é que está a grande riqueza, tá? Aí é que está a grande riqueza desse projeto e desse evento, porque se você traz apenas um segmento ou apenas uma geração, né, um tipo de pessoa, eu acho que você tem menos riqueza, né? Você tem uma homogeneidade de opiniões. Então, quando você traz segmentos diferentes, quando você traz a política, quando você traz a iniciativa privada e quando você traz uma rede de comunicação mediando isso, provocando essas discussões, o resultado ele é muito melhor. 2022 a gente espera, né, um novo melhor, que a gente está chamando, que não é um novo normal, é além disso, né? Um novo melhor é o que a gente se preparou, o que a gente aprendeu com todos esses desafios. Então a gente está falando, por exemplo, de times administrativos que possivelmente passarão a trabalhar em um formato mais híbrido, né? Um anywhere office, né? Uma qualidade de vida maior e uma assertividade maior, uma produtividade maior para todos os nossos colaboradores. E aí, falando especificamente aqui do Espírito Santo, em 2021, mesmo com a pandemia, nós conseguimos fazer a inauguração, uma entrega muito importante para o sul do estado, que foi a nossa primeira convertedora de papel. Em Aracruz, nós temos a produção da celulose. Hoje, na nossa unidade em Cachoeiro de Itapemirim, nós temos uma unidade de bens de consumo, onde eu tenho a conversão dessa matéria-prima em papéis higiênicos. Então, o que eu espero, o que nós esperamos para 2022 é a consolidação de quem nós já somos, da marca Suzano, e também que os capixabas possam conhecer um pouco mais de perto nossos investimentos no sul do estado. Pedro, nesse momento de retomada econômica aqui, o cooperativismo tem um papel importante, né? Como é que você enxerga o papel do cooperativismo nesse momento de retomada da economia do Espírito Santo e do Brasil? O cooperativismo ele tem uma característica única, que ele trabalha estritamente com as bases, com as pessoas. Então, as cooperativas, elas começam através da junção de pessoas. Então, nesses momentos de crise, isso é histórico desde o seu início, o cooperativismo ele consegue sair com menos trabalho, né, com mais facilidade, né, menos sofrimento desses momentos, porque, se precisar, corta-se na carne mesmo, né? Nós trabalhamos ali. O cooperado, ele tem noção de tudo, o negócio é dele, então, eu preciso reduzir isso aqui para que a gente possa ter a manutenção do nosso negócio mais adiante. Então, o momento é propício também para isso, né? Nós estamos retomando, graças a Deus, né? Eu sou da área de saúde, né? E eu agradecer aqui, aproveitando o momento de agradecer a todos os profissionais que se empenharam, tanto no público como no privado, os dois, houve aí uma junção e graças a Deus nós estamos passando por esse momento. Bom, agora estamos aqui com o deputado Felipe Rigoni, que acabou de participar de um painel aqui no evento Folha Business, no encontro Folha Business, sobre as reformas estruturantes que o Brasil precisa, né, deputado? A gente tem na pauta a reforma administrativa, a reforma tributária, mas recentemente o Congresso votou, até com uma certa velocidade, a questão da privatização dos Correios. Felipe, você acha que tem uma agenda de privatização aí por vir? Com certeza, sim. A gente tem um planejamento de privatizações muito bem feito pela Secretaria de Privatizações do Governo Federal, o secretário Diogo Macor, inclusive um amigo que eu tenho
é uma pessoa extremamente competente. Eu acho sim que esse ano pode ser um ano de boas privatizações. A gente tem aí o SEASA de Minas Gerais, que é um ativo do governo federal, por incrível que pareça, que será privatizado. Nós temos outras companhias que serão privatizadas e o Congresso com certeza está animado para isso, né? A votação dos Correios mostrou isso muito fortemente, assim. O projeto ficou muito bem feito, né, garantindo a universalidade do serviço, criando o Sistema Nacional de Serviços Postais e privatizando a empresa, que vai dar mais investimentos e mais eficiência para o serviço. Bacana. A gente também viu aprovado uma MP, né, uma medida provisória, que ajuda a melhorar o ambiente de negócios. Deputado, fala para a gente exatamente como que essa MP inova na legislação e como que ela vai ajudar os nossos empreendedores, dos pequenos aos médios, aos grandes, a desenvolverem seus negócios. Olha, a MP do Ambiente de Negócios, né, como ela ficou conhecida, ou MP do Doing Business, né? Doing Business porque é um ranking. Doing Business é um ranking que mede a lista. facilidade de fazer negócios em todos os países, né? E só com essa MP a gente vai subir cerca de 20 posições nesse ranking. A gente está muito atrás, está na posição 124. A gente pode subir e chegar até a posição 100, a depender de como a gente conseguir fazer as coisas para frente. A gente está entre os países menos... piores do mundo. Os piores do mundo para se Mas ainda vamos ser os piores do mundo, mas vamos estar um pouco melhor agora. Sim. Né? E a MP, o que ela faz? Ela facilita e dá mais clareza para todos os processos de abertura de negócios, dando prazos mais claros, unificando os cadastros, facilita a manutenção de negócios, né? E facilita inclusive o fechamento de negócios, porque no Brasil é um negócio impressionante que até fechar uma empresa é muito difícil. Né? Mas a gente dá um grande passo agora com essa MP. E as inovações trazidas pela reforma tributária? Gerou um burburinho enorme a reforma tributária quando foi pautada no Congresso Nacional, porque previa tributação de dividendos para investidores, né? Muitas pessoas, até investidores pequenos que dependem de dividendos ali para sobreviver, complementar a renda, reclamaram muito, né? Isso mexeu com o mercado, justamente porque aumenta o imposto. A ideia é, pelo contrário, acredito eu, reduzir impostos, né? E essa primeira proposta estava aumentando impostos. Então, como é que fica isso, Felipe? Olha, infelizmente, o que está acontecendo em relação à reforma tributária, na minha opinião, vai ser um desastre para a produtividade do Brasil. Tá? E por isso que a gente ainda, que ela não foi votada e que a gente ainda está discutindo muito essa questão. Né? E qual que é a grande questão? Não é só uma questão de reduzir ou aumentar impostos. A gente precisa acabar com as distorções, a gente precisa simplificar a maneira como o imposto é cobrado e cobrar da maneira certa. Olha o que está acontecendo na reforma. Ele está isentando da cobrança dos dividendos as empresas do lucro presumido que distribuem, né, até R$20 mil. Só que ele não isenta das empresas grandes. Então, um acionista pequeno que ganha R$2 mil no mês de uma empresa grande vai pagar mais de 20% de imposto. Enquanto um cara que é sócio de uma empresa do lucro presumido que ganha R$20 mil não vai pagar nada. Então, assim, nós estamos de novo criando uma grande distorção no Brasil. E quando você faz esse tipo de coisa, o que vai acontecer é um grande estímulo às empresas se fatiarem para tentarem ficarem menores. Porque já que as empresas pequenas não vão pagar esse imposto sobre dividendo, as empresas vão acabar tentando se fatiar. Nós vamos criar um processo de microempreenderização no Brasil, que eu acho muito temerário, muito ruim para a produtividade. Bom, agora eu estou aqui com Carlos André Oliveira, superintendente da OCB no Espírito Santo, é a Organização das Cooperativas Brasileiras aqui no estado e também presidente do SEBRAE. Chamado carinhosamente de Carlão, então vou pedir licença aqui para te chamar de Carlão. Perfeitamente. Carlão, esse momento agora de retomada da economia no pós-Covid, a gente está aqui num evento vendo isso acontecer, as reformas andando, a economia voltando, a recuperação vindo. Como é que as cooperativas, que representam muitos empregos aqui para o Espírito Santo, né? A gente tem Cicobi, Unimed, Copeave, Celita, Coabriel, super importante lá em São Gabriel da Palha. Como é que as cooperativas têm liderado e saído desse movimento aí, saído dessa crise e iniciando esse movimento de retomada econômica? Com muito entusiasmo, muito trabalho, com muito planejamento, com muito entusiasmo. Após o pico da pandemia da Covid-19 ter nos atingido, como atingiu toda a economia, né, causando dificuldades,
mas nós, mais uma vez, o cooperativismo se superou trabalhando com planejamento, com muita seriedade, com muita transparência, com muita garra. É típico nosso nós nos superarmos nesses momentos de crise. Sendo assim, o cooperativismo está muito bem, pronto para surfar agora na retomada da economia brasileira, em especial aqui na retomada da economia capixaba. Bacana. E aí o cooperativismo representa mais de 400 mil empregos aqui no Espírito Santo, é isso? Sim. Nós representamos, nós já estamos 5,2% do PIB, né, do PIB de 2019. Então, do PIB todo, do Produto Interno Bruto, que é tudo de riqueza que o Estado produz, o cooperativismo representa mais de 5%, né? 5,2% do PIB em dezembro de 2019. Teremos novidades aí, estamos fechando os números referente a 2020. Crescemos, mas vamos anunciar agora em setembro, com prazer, inclusive no seu programa, esperamos. Os números são muito ascendentes. O número de geração de postos de trabalho, de emprego, de salários, de renda, de cidadania, de desenvolvimento sustentável. O cooperativismo gera trabalho, renda, felicidade, oportunidade para os seus cooperados e também gera empregos e salários, oportunidade e cidadania para os seus empregados. As cooperativas capixabas, com seus produtos e serviços, de cada vez de qualidade mais comprovada, vem alcançando no mercado uma aceitação muito grande, o que é uma felicidade para nós, cooperativistas e para o OCB Espírito Santo. Carlão, qual é a expectativa para esse ano, os resultados das cooperativas? Os resultados fechados até 30 de junho, no primeiro semestre, foram muito surpreendentes. As cooperativas estão apresentando esses resultados aos seus cooperados, a OCB Espírito Santo tem acompanhado. Importante registrar, um dos grandes parceiros do cooperativismo capixaba é o SEBRAE, importante registrar no seu programa. O SEBRAE tem sido de uma parceria importante em diversas ações de modernização da gestão e da governança das cooperativas capixabas. Retomando o que nós estávamos conversando, os resultados do primeiro semestre foram surpreendentes, muito positivos, muito acima da média, nos deixando surpresos, felizes e muito otimistas. Bacana, então uma boa notícia para os capixabas, né, Carlão? Sim, acho que o cooperativismo ele compõe, junto com as outras empresas privadas, com o poder público, compõe um tripé aí importante na economia do Espírito Santo. Acreditamos que o cooperativismo, com sua força de superação, com sua capacidade, com seu modelo societário peculiar e sua capacidade de interiorização, ele tem contribuído muito para o desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. Marcos, a gente está aqui num evento que marca a retomada da economia no pós-Covid. Você é um empresário importante no mercado imobiliário agora, com vários empreendimentos bacanas sendo lançados. Como é que você enxerga esse momento para o mercado imobiliário? A gente está vivendo um momento muito bom no mercado imobiliário. A gente está hoje operando bem acima dos números do ano passado. Então, a gente vê uma perspectiva bem alvissareira para os próximos meses, para o segundo semestre. Estamos com belos lançamentos em curso. Então a perspectiva é muito boa, a gente está animado para o segundo semestre. Hoje um grande problema que a gente tem no país é a possibilidade das pessoas terem recursos, ou seja, ter a condição de estar fazendo a sua qualificação e tendo renda. Então a retomada quer dizer para a gente esperança de dias melhores, de pessoas devidamente empregadas e se desenvolvendo. Então para a educação tudo isso é muito bom. Gustavo, a gente está aqui nesse evento debatendo as reformas estruturantes do Brasil, agora nesse movimento de retomada da nossa economia. A gente deve ver a reforma tributária sendo aprovada. Isso significa para os empresários um avanço, se bem feita essa reforma, né? Qual é a sua visão sobre isso? A reforma ainda deixa muitas dúvidas, né, Ricardo? Tem a questão dos dividendos, de tributar dividendos, que está muito em evidência. Isso vai impactar, inclusive, o nosso Estado. Quando a gente faz alguns estudos, né, a gente que trabalha com planejamento tributário, a gente faz alguns estudos, inclusive comparando com outros estados, com outros países, dependendo do que for decidido, não vai ser tão interessante para o Espírito Santo ou até operar com indústrias no nosso país. Então a gente está bem ansioso para ouvir direto da fonte aí como é que está ali nos bastidores essa discussão, a gente tem acompanhado de perto, mas nada como ouvir direto da fonte, né? Não necessariamente uma reforma tributária boa, né? A reforma tributária primeiro tem que ser bem feita para depois gerar consequências positivas para os empresários, é isso? Perfeito, há uma questão do equilíbrio, né? Vamos tirar do imposto de renda, vamos tributar os dividendos, mas até agora não foi isso que a gente viu. Nas projeções que a gente tem feito, por enquanto ela não é boa ainda para os empresários.
E, na nossa visão, ela deveria ser boa para quem gera riqueza, gera emprego, que são os empresários. E é isso que a gente está aqui para, inclusive, perguntar, se for possível, diretamente para os participantes, como está sendo feito isso e se eles estão considerando concessões, equilíbrio contratual, fuga de investimentos aqui do Brasil, aqui do Estado e por aí vai. Doutor Gustavo, a gente está aqui no evento que fala sobre a retomada econômica do Brasil. O setor de saúde tem tido um papel muito importante nessa retomada, né? Verdade, Ricardo. O setor de saúde está em ebulição, com várias fusões, aquisições, novas tecnologias chegando, telemedicina. Então, realmente, a gente está muito entusiasmado com esse evento, tudo que a gente vai aprender aqui hoje. Estou aqui com o deputado federal pelo Novo de Minas Gerais, Thiago Mitrô, uma das figuras mais proeminentes da Câmara Federal. Mitrô, obrigado pela entrevista. Agradeço, Ricardo. Prazer falar aqui com vocês e estar mais uma vez aqui em Vitória, no Espírito Santo. Mitrô, eu queria falar um pouco de economia, né? A gente falou aqui no painel um pouco das consequências, das expectativas para a economia brasileira nesse ano. Como é que você enxerga isso? Olha, a gente vem de um processo, obviamente, muito drástico, né, desse último ano e meio por conta da pandemia. E que foi agravada no Brasil por conta das nossas crises institucionais também. Acho que para a economia conseguir prosperar, a gente precisa de estabilidade. A pandemia gerou instabilidade, mas a situação política no Brasil gera outra, né? Então, por mais que eu acho que aos poucos a gente esteja avançando em pontos importantes da agenda econômica no Congresso, como privatizações, né, como o MP do Ambiente e Negócio que aprovamos ontem, a gente precisa ter um ambiente institucional mais estável, mais previsibilidade do que vai acontecer daqui para frente em termos de agenda legislativa, para daí poder realmente sairmos dessa crise e conseguir fazer com que o país prospere economicamente ao longo dos próximos meses e anos. Bacana. E a ideia é que essas reformas que estão em pauta no Congresso vão ajudar a destravar o crescimento da economia, né? Exato, né? O Brasil hoje é um país muito atrasado em termos legais, né, e estruturais em relação a temas importantes como o nosso sistema tributário, como o sistema da administração pública, a própria Previdência, que nós aprovamos uma reforma importante 2 anos atrás, ainda está longe de ter o seu problema resolvido. Tem muitas questões ali também microeconômicas, né, relacionadas à abertura, fechamento de empresas, a questão de como você facilitar o ambiente para o empreendedor aqui no Brasil, que estão avançando, mas precisam de mais avanço. Então, oportunidade de melhoria não falta hoje para o ambiente econômico brasileiro. O que a gente precisa é ter uma agenda clara e liderança, para que daí essa agenda possa ser cumprida, se tudo der certo, o mais breve possível, né, aproveitando ainda essa legislatura, onde eu acho que a gente tem um perfil mais reformista presente fortemente no Congresso Nacional, e também porque a gente não sabemos como que vai ser um próximo governo, um próximo Congresso, então temos que aproveitar essa oportunidade agora. Bacana. Agora, Mitrô, seu nome recentemente foi envolvido nessa questão das eleições no ano que vem. Alguns jornais falando que você poderia vir a candidato a presidente da República pelo Novo. Como é que você enxerga, você que está envolvido nisso, como é que você enxerga as eleições de 2022? Olha, acho que a gente vai ter uma eleição muito, como já está se mostrando desde agora, né, muito polarizada. Infelizmente, né, o Brasil e outros países do mundo também, não é exclusividade nossa, está vivendo um ambiente político muito ruim, eu diria, né, e destrutivo até para a própria construção de propostas. Ao invés de discutir o que a gente quer para o Brasil, a gente discute quem a gente não quer como presidente. E nesse turbilhão aí, de fato, o Novo, quando lançou um processo, uma resolução para definir o candidato a presidente, alguns diretórios estaduais lançaram o meu nome, mas é um processo que a princípio não deve seguir em frente, mas o partido vai ativamente participar na construção do que se chamou aí de uma terceira via. Acho que para a gente ter um ambiente político mais estável no Brasil, não tem condições de Bolsonaro continuar como presidente, não tem condições de voltarmos a ter Lula como presidente, então a gente precisa de uma alternativa. Essa alternativa ainda não está clara. Eu acho que não tem problema não estar claro agora. Né? Um ano antes das eleições em Minas, ninguém tinha ouvido falar em Romeu Zema, por exemplo, e é hoje, né, o melhor governador que Minas Gerais já teve.
Então, acho que a gente precisa agora construir as bases para que possa surgir um Romeu Zema na política nacional, ganhar as eleições e trazer a estabilidade política que a gente tanto precisa. Bom, agora eu estou aqui com Adolfo Saxida, secretário de Política Econômica do Ministério da Economia lá em Brasília. Adolfo, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você, obrigado pelo programa. É muito importante para nós ter essa conversa, transmitir as nossas ideias e perspectivas. Adolfo, vamos falar de economia então, né? A gente tem passou no último ano, como o deputado Marcelo Ramos aqui falou no evento, o Covid contaminou a nossa economia, mas agora a gente tem saído bem, né? Uma recuperação forte, uma recuperação em V, que a gente chama, que é quando vai para baixo, mas logo em seguida já recupera, é o que aponta os últimos dados econômicos. Você que está envolvido diretamente com essa questão, como enxerga a retomada econômica do Brasil? Eu acho que o Brasil tem tomado uma série de medidas, mesmo durante a pandemia, que vão ajudar muito a retomada. Por exemplo, ano passado, mesmo no auge da pandemia, nós aprovamos o novo marco de saneamento, o novo marco do gás. Esse ano, privatização da Eletrobras, agora privatização do Correios, novo marco do Doing Business para melhorar o ambiente de negócios, independência do Banco Central. Então, tudo isso vai gerando um ambiente que o quê? Você vai trazendo cada vez mais investimento privado, você vai facilitando para o cidadão brasileiro empreender, gerar emprego e gerar renda. Então é isso, passo a passo, vamos avançando. Bacana. E a gente vê sempre no Congresso Nacional várias visões ali em confronto, né? Você tem uma visão da Câmara dos Deputados, e aí dividido em várias legiões diferentes do Senado, e a visão também do governo, né? A visão do governo tem prevalecido aí nessas últimas reformas, tem conseguido avançar na pauta do governo com relação às reformas administrativa, tributária? Quando você fala do governo, existem duas grandes pautas. Uma pauta de questões de costumes e uma pauta de questões econômicas. Eu respondo pela pauta de questões econômicas. A pauta de questões econômicas, o Congresso é um grande parceiro do governo federal. Se você olhar esses 30 meses de governo, é difícil você encontrar 30 meses tão reformistas como esse. Foi a maior reforma estrutural da Previdência, foi o maior leilão de petróleo do mundo, foi a nova lei do agro, foi a nova lei do FGTS, foram novos marcos legais, privatizações. Esse ano tem concessão do 5G, outra grande vitória do povo brasileiro. Então, na agenda econômica, o Congresso Nacional tem sido um grande parceiro do governo federal. Então, tudo isso aponta que o nosso telespectador aí pode ficar tranquilo que a retomada vai vir, né? Os desafios são muito grandes. Essa pandemia foi a pior pandemia em mais de 100 anos de história. Então, infelizmente, alguns efeitos adversos ocorreram. Agora, passo a passo, nós estamos trabalhando junto com o Congresso Nacional e com a graça de Deus para retomarmos o mais rápido possível as questões que tanto incomodam o telespectador. Por exemplo, nós temos que melhorar as nossas políticas de emprego, nós temos que gerar mais emprego e mais renda para o povo brasileiro. E eu tenho certeza que a reforma tributária, a reforma administrativa e outras, em parceria com o Congresso Nacional, vão gerar esses resultados que o povo brasileiro tanto anseia. E aí a agenda de privatizações também ganhou corpo no Congresso, né? Recentemente o Congresso aprovou a privatização dos Correios, né? A Eletrobras também está aí na pauta já há algum tempo. Vocês acreditam que vamos continuar vendo privatizações antes ainda das eleições do ano que vem? As duas grandes privatizações, são Correios e Eletrobras. Mas vem aí um gol de placa, é a concessão do 5G. Pouca gente está falando. Isso é uma revolução em termos de telecomunicação, transmissão de dados no Brasil. Então, passo a passo, essa agenda está avançando. Aeroportos estão sendo concedidos, rodovias, portos. Podem marcar o que eu estou dizendo. 2021 é o grande ano das privatizações e concessões no Brasil. Agora estou aqui com o Dr. Américo Buais Filho, presidente do Grupo Buais. Dr. Américo, esse evento marca a retomada econômica do Brasil, né, no pós-Covid. No ano passado contaminado pela pandemia, esse ano a gente tem visto a economia se recuperar. A opinião do senhor sobre esse momento específico da nossa economia cristalizada aqui nesse evento? Essa é mais uma demonstração da importância desse evento, né? Mostra a magnitude, né, do que a gente está precisando de fazer,
né? Eu acho que aqui a gente está dando uma demonstração de divergência de ideias, mas convergência para o Brasil, para o Estado do Espírito Santo. Acho que não é fácil organizar um evento como esse, é extremamente difícil. E vocês estão de parabéns de colocar alguma coisa como essa, tão contributiva para a sociedade como um todo, de pé. Bacana. E com relação à retomada econômica, qual é a expectativa? Você é envolvido em vários negócios, várias áreas de negócio diferentes. Qual a sua expectativa desse momento da retomada econômica do Brasil? Eu sempre lembro que quando a gente iniciou em 2020, a gente iniciou cheio de boas expectativas, justificadamente. Nós tínhamos tido um 19 bom, depois de anos andando de lado e até para trás, né? E a pandemia foi, sobretudo, um choque em todos os sentidos, de frustração enorme, e a gente não sabia como lidar com aquilo, né? Achávamos que íamos entrar em 2021 com uma outra perspectiva, com mais calmaria. Aí veio uma segunda onda que também foi muito ameaçadora, mas francamente eu acho que aí já encontrou o Brasil num outro estágio de conhecimento da pandemia. O Espírito Santo em particular eu acho que geriu bem a pandemia, o governo do estado junto com todos os prefeitos dos municípios capixabas. E o que acontece como dado de realidade é que já há uma retomada traduzida em indicadores, né? Você, como disse, a gente atua em vários setores, alimentos, comunicações, shopping, imobiliária, educação, área financeira, e tudo isso reflete claramente de que o Brasil provavelmente aponta para um final de ano surpreendente. Olha, fica aí que o programa Mundo Business volta já com mais entrevistas com as lideranças que movimentam o nosso PIB. Estamos de volta com o programa Mundo Business aqui direto dos encontros Folha Business. Reunimos várias lideranças políticas e empresariais do Brasil e do Espírito Santo para debater o futuro da nossa economia. Prefeito, hoje a gente viu aqui uma série de medidas, né, para essa retomada econômica do Brasil. A gente sabe que Linhares saiu na frente com uma dezenas de investimentos que estão sendo anunciados na cidade. Como é que o senhor enxerga esse momento de retomada da economia e como é que a cidade de Linhares está preparada, posicionada para esse momento? Ricardo, primeiro parabéns pelo evento, reunindo tantas pessoas com conhecimento vasto nas mais variadas áreas aqui, nessa retomada não só do que está acontecendo e pode acontecer em um futuro bem próximo, mas a retomada das relações pessoais, né? Mais de um ano que a gente tem a oportunidade de participar, nós lá do interior aqui de um evento na capital, então está sendo muito bacana. Mas assim, eu vejo com muito bons olhos porque, como você disse, Linhares está em um crescente. A cada semana a gente está tendo a oportunidade de anunciar boas novas para os capixabas brasileiros e principalmente para o nosso povo da região norte. E vejo assim, com as perspectivas cada vez melhores, né? O que tem nos proporcionado nossas viagens, as viagens que fizemos antes da pandemia por todo esse país, está se concretizando agora com a retirada dos projetos das gavetas dos industriais e colocando para serem desenvolvidos nas mais variadas regiões do Brasil. E o Espírito Santo é um ponto onde que o empresariado nacional tem um olhar diferente, então estou muito satisfeito. Agora a gente está aqui com o Márcio Ferreira, que é presidente do Centro de Comércio de Café de Vitória. Márcio, o café está em um bom momento de preço, né? Mas também vimos uma quebra recente nessa última safra. Como é que você enxerga que nesse momento de retomada econômica, de volta do Covid, os produtores rurais capixabas estão se preparando? Ricardo, bom dia, parabéns pelo evento que vai começar. O café está realmente num ótimo momento, nós tivemos um período muito longo de estiagem e há 2 semanas atrás, exatamente dia 20, nós tivemos uma geada que é a mais acentuada desde 1997.
Então, desculpa, desde 1994, 27 anos. E com a quebra acentuada no sul de Minas, no Cerrado e na Mogiana, da ordem de 15% a 20%, em torno de perda de 5 a 6 milhões de sacas para o próximo ano, e isso elevou os preços ainda mais, preços recordes, e favorecendo bastante a cafeicultura capixaba. Pedro, qual é a expectativa do setor produtivo com relação às reformas que estão sendo aprovadas agora pela Câmara, em especial a reforma tributária? Bom, Ricardo, especialmente com relação à reforma tributária, a gente tem uma expectativa muito grande de que haja uma redução tributária para as empresas. Nesse sentido, vai ser muito importante o fomento da atividade produtiva. O empresário, aparentemente, estará mais otimista com relação ao desenvolvimento econômico e investirá mais na sua própria empresa, na própria atividade produtiva. E isso a gente espera gerará, além de empregos, o aumento da atividade em si e do PIB do país. A ideia é que a reforma tributária vai destravar investimentos, é isso? Exato. A expectativa é que a reforma tributária venha destravar investimentos através da redução de tributos e não do aumento da carga tributária que já é alta no nosso país. Nailson, a gente sabe que o setor financeiro é um dos primeiros que aponta a crise, acusa o golpe da crise, né, por conta do crédito, tem que segurar o crédito, mas na contramão a gente também sabe que é um dos primeiros setores aí que recupera, que sai da crise porque consegue voltar a liberar crédito para as pessoas. Qual que é a sua visão sobre esse momento da economia brasileira, em especial a economia capixaba, nesse momento de retomada? Durante a pandemia, várias ações foram realizadas que fomentaram o estímulo ao crédito, né? A gente tem que destacar isso, os estímulos com os recursos do Pronamp e outros. E agora a gente está nesse momento assim, de olhar para o futuro, com essas questões de pressões inflacionárias, que estão acarretando aí esses aumentos na taxa básica de juros da economia, e olhar com uma reflexão de futuro. Olhando também para a política, desses alinhamentos que a gente espera que ocorram e o avanço das reformas, para que a gente possa ter um ambiente aí de continuidade do fomento ao crédito e, consequentemente, da retomada dos negócios. É essa a nossa expectativa, e com a retomada dos negócios também, que a inadimplência possa ficar nesse ambiente controlado, né, gerando resultados para toda a sociedade. E aí, para quem nos assiste em casa e é cooperado do Sicoob, o que pode esperar do ponto de vista de crédito para esse ano ainda, Nailson? Agora a gente está entrando muito forte nas atividades do agronegócio, né? O ano safra, a gente está disponibilizando aí algo em torno de 550 milhões em operações de crédito para os nossos produtores rurais e várias linhas aí para pequenos negócios, para autônomos, ou seja, para quem quer ativar seus negócios, seus empreendimentos, temos crédito sim e várias outras soluções financeiras com orientação, com consultoria, visando aí a melhoria da educação financeira da população. Apesar dessa crise política do momento, eu acho que o Brasil é maior, eu acho que as instituições estão firmes no país, eu acho que a economia está mostrando alguma reação. Claro que o contexto internacional também tem o seu peso, mas eu espero, em relação a 2021, 2022 muito melhor que 2021 e que foi melhor do que 2020. Muito importante esse novo momento, tanto do Brasil quanto do Espírito Santo. Nós temos hoje grandes oportunidades no mercado de estarmos agregando valor às nossas empresas, aos nossos serviços. Inclusive a SA Ambiental, nesse momento de pandemia, ela só teve crescimento. Nós trabalhamos muito com o trabalho na área ambiental, na área de prevenção à saúde, área de desinfecção de áreas, então foi tudo muito, apesar desse clima, foi tudo muito positivo nesse momento. Eu acho que as coisas estão bem plantadas, estão sempre começando a plantar direito. Infelizmente a gente fica com medo da sequência, mas está melhorando sim, eu acredito que tem como continuar melhorando sim, depende só um pouco mais de pé no chão. Grande tema do evento de hoje é a retomada da economia brasileira e capixaba, né? Depois de um ano contaminado pela crise do Covid, a gente tem visto a economia recuperar em V. Você que atua no mercado financeiro diretamente, como tem percebido esse movimento aqui no estado? Eu tenho percebido de uma forma super forte, né? Eu acho que o Espírito Santo também tem uma tradição de retomar mais rápido que o Brasil, né? Então a gente está sentindo de fato
a economia bastante aquecida e dentro dos seus principais indicadores, a gente conseguindo materializar isso, um deles é a geração de emprego. Obviamente tem muito a fazer para a gente recuperar vamos dizer assim, o problema que decorreu da pandemia com os lockdowns necessários para preservar a vida e, obviamente, o sistema de saúde. E agora, com o avanço da vacinação e com a liberação gradual, vamos dizer assim, da economia de forma mais consistente, o Espírito Santo está se posicionando de forma diferenciada. Primeiro, nós temos, de certa forma, né, um Estado muito organizado, né? Então, a gente tem responsabilidade fiscal, a gente está partindo agora para trazer iniciativas inovadoras, como foi falado no evento, de fazer um fundo soberano local, mas mais importante que isso é que, ao ter esse ambiente de negócios mais arrumado, os investidores capixabas, eles tiveram mais confiança para tomar risco mais cedo. E com isso, está ajudando a catapultar essa retomada mais breve e mais intensa da economia capixaba versus Brasil, mas que também nós estamos otimistas para essa retomada Brasil, porque a gente também vê com bons olhos essa agenda econômica e de infraestrutura que vem prosperando no governo federal. Bacana, você falou de os investidores estão mais propensos a tomar risco, né? A gente está vivendo agora um boom de commodities, a gente sabe que o Espírito Santo é um estado muito dependente de commodities, o que não necessariamente é ruim, como nesse momento não é ruim, commodities agrícolas, como café, por exemplo, commodities industriais, como aço, minério de ferro, mas a Apex tem sido um grande propulsor da diversificação na matriz econômica do Estado. O que é isso, diversificar a matriz econômica? Quando você tira dessa concentração de petróleo, gás, café, das commodities e leva para tecnologia e inovação, como os grandes centros fizeram ao redor do mundo, como foi na Califórnia, o Vale do Silício. Vocês têm um papel importante em investir em startups, por exemplo, empresas de alto potencial de crescimento, de base tecnológica, e isso ajuda a levar o Espírito Santo para o futuro. Como é que você enxerga esse momento específico para os investidores que junto com a Apex estão investindo e fazendo acontecer esse ambiente de startups, esse ecossistema de inovação aqui no Espírito Santo? Eu estou enxergando de forma muito promissora, tá, Ricardo? Porque não só a gente tem uma tradição de ter boas safras de empreendedores, né? Então a gente está todo ano tendo novas pessoas pensando em criar soluções, produtos e serviços novos que acabam criando novos negócios capixabas, né? E, obviamente, a gente fica muito próximo disso para poder conseguir conseguir estar próximo e catapultar a trajetória desses empreendedores que estão buscando construir novas empresas, novos negócios e que vão construir o futuro do Espírito Santo, né? E o investidor capixaba, por outro lado, ele começou a perceber a importância não só de buscar, obviamente, uma parcela bem pequena do seu capital, investir em inovação como uma forma de não só perseguir retornos, né, financeiros adequados e maiores, obviamente, do que investimentos de menos risco, mas também vislumbrando estar próximo desse ecossistema de inovação como uma forma até de renovação de si mesmo e de suas empresas, né? Então, os investidores também estão buscando investir, né, por exemplo, em startups para conseguir se reciclar e estar vendo aquilo que está acontecendo de mais novo e melhor e que normalmente acaba aparecendo de fato nos novos empreendedores que ainda não têm tantos paradigmas a seguir, então estão mais abertos para criar e inovar. Muito obrigado por nos acompanhar. Lembrando sempre que esse conteúdo fica disponível no canal do YouTube do Folha Business, no Instagram e também no meu Instagram pessoal. Muito obrigado, um excelente domingo para você.